Muito bom dia, amados e preciosos irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos faça crescer, desenvolver um pouquinho mais na estatura completa de Cristo. Falemos um pouquinho mais agora desta ocasião sobre o desenvolvimento espiritual, que também podemos chamar de crescimento espiritual. A criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, desde que nasce, até se tornar um homem ou uma mulher. Bem, na outra ocasião tomamos Hebreus 5 e agora vamos tomar uma parte aqui de Hebreus 6 para que possamos entrar em outras escrituras a respeito deste assunto. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Isto quer dizer, Paulo já tinha ensinado os irmãos, os apóstolos, a respeito destas coisas, as quais, quando nós aceitamos a fé, nós recebemos este ensinamento. Arrependimento de obras mortas, e arrependemos e fomos batizados. Isto então já se cumpriu na nossa vida. Sobre batismos. Então, às vezes se fala um pouquinho, porque sempre chegam pessoas novas, pessoas que querem conhecer a mesma coisa a respeito da mensagem de onde saímos. De vez em quando nós respondemos algumas perguntas, porque pessoas saem todos os dias deste sistema. Aí então eles querem um pouco mais de explicação e coisas, por isso que às vezes a gente indica o canal Desmistificando Brana, porque eles estão sempre atualizando. Você vai ficar estarrecido com tantas inverdades pregadas nestes púlpitos da mensagem, tantas inverdades, tantos enganos, e lá você se inteira perfeitamente melhor a respeito desses assuntos. Mas Paulo diz, e isto faremos, ele tornaria a falar sobre o arrependimento, o batismo, sobre a imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, porque isso é coisas que tem que ser falado, porque novas pessoas vão chegando, novas crianças vão nascendo na fé apostólica. Estão se edificando agora no fundamento real dos apóstolos e dos profetas. Então veja bem, vamos seguir um pouquinho mais neste crescimento que Deus vai nos dando. Eu quero que vocês compreendam que nós estamos crescendo juntos. Ah, você já cresceu? Não. Você já está maduro? Também não. É na medida que vamos examinando as Escrituras e vamos passando aqui diariamente. Não tem ninguém melhor, nem mais alto, nem superior a ninguém. Todos nós estamos na mesma plataforma, né? Aprendendo diariamente sobre esta Escritura. Compreendido? Então vamos prosseguir agora um pouquinho nas outras escrituras. Se for preciso, a gente volta a falar numa outra programação. Então Paulo entra aqui num assunto tremendo, que eu não vou entrar hoje, no verso 4, sobre a perdição eterna. Viu? Ele entra neste assunto, mas vamos ver um pouquinho ainda sobre a necessidade de buscarmos o crescimento. Então, vamos tomar umas outras escrituras aqui, para vocês verem que nós temos essa necessidade de comermos diariamente. Se a criança nasce
e ela não se alimenta, pronto, você já sabe o que acontece. Mesmo um adulto, se não se alimenta, o que acontece? Então vai ao médico, compra remédio para abrir apetite, e muda a alimentação, e compra outras coisas que nós achamos que é mais gostosa, e queremos que ele coma, papai, a mamãe, o vovô, porque se não comer, como que ele vai ter energia? Assim também a vida espiritual. Jesus falou em João capítulo 6, quem de mim se alimenta tem vida. Eu sou pão real, que verdadeiro, que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná do deserto. Isso é verdade. Jesus nunca foi contra o que aconteceu. Ele sabia que aquilo lá aconteceu. Pode contas, ele estava ali. Cristo era aquela rocha. Paulo fala que Cristo era a rocha que acompanhou Israel no deserto. Então ele estava ali. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta tem a vida. E é a palavra este pão. Então esse crescimento espiritual, ele deve ser buscado realmente. Porque Paulo escreve na segunda parte aos Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então compreendamos que o natural apontando para o espiritual da mesma forma que você toma banho para limpar o seu corpo natural, água, bucha, sabão, põe até um perfumezinho, um desodorante. Quem usa muito sapato, põe um pozinho lá no pé para não dar aquele cheirinho desagradável. Você cuida deste corpo. Agora, o crescimento interior, que coisa que a gente deve buscar mesmo. Olha o que ele está tomando o natural, e chega lá no final do versículo, ele diz, e aumentará os frutos da vossa justiça. A justiça já é interior, já parte da parte interior do homem, um coração justo. A bondade vem do interior, um coração bondoso. A generosidade, agora quase que não saiu, né? Eu tenho uma dificuldade de fonética, né? Às vezes tem palavras que saem errada mesmo, né? Mas a generosidade, tem que ter calma. E aumentará os frutos da vossa justiça. Então essa generosidade, ela procede também do interior. Porque Jesus disse, o que a boca fala, ela vem do coração. Se o coração estiver cheio de boas coisas, elas sairão também. Mas se tiver coisas ruins, sairão também as ações praticadas. Então, este crescimento em frutificação da justiça. O crescimento em Cristo, ele é necessário, porque Cristo é o cabeça. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Está em Efésios 4, verso 5. Cresçamos em tudo. Em Cristo que é o cabeça. Graças a Deus por isso. Porque nós precisamos de crescer, assim como seu filho, você olha para ele e vê ele se desenvolvendo. Aí leva lá na pediatra, a pediatra então olha, vira os cálculos aqui, se ele continuar assim, ele vai ficar com tantos de altura. Mas se no decorrer da vida, às vezes pode acontecer uma enfermidade, uma dificuldade, e ele para de crescer, o que acontece com você? Você procura os recursos. Você procura um recurso.
porque você quer que seu filho continue crescendo. Assim Deus também quer que nós continuemos a crescer no amor, na justiça, na bondade, na piedade, na fidelidade. Então Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses, capítulo 1, ele diz também, verso 10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, fortificados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, capazes de participar da herança dos santos na luz. Olha, meus irmãos, isso é algo glorioso, né? Crescer em toda boa obra, frutificar em toda boa obra, produzindo o fruto do Espírito. O Senhor vos aumente, vos faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Esse versículo aqui é ultrajado. Ama só aqueles que são da panelinha, mesmo dentro das igrejas que se dizem cristãs. Olha, gente, por que ter o sistema? Você ter mais empatia por alguém é uma coisa. Agora, amar, como se diz, a empatia é uma coisa, o amor é outra. Agora, crescer em amor uns para com os outros, mas o amor fica estagnado, ele não pode ficar estagnado. Cada dia ele tem que crescer um pouquinho, nós estamos em evolução espiritual. Então não fique parado aí. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração. Faça oração, leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Crescer para agradar a Deus, não agradar a si mesmo apenas, agradar o próximo apenas, mas primeiramente crescer para agradar a Deus. Isto é algo tremendo que nós devemos buscar diariamente. Tem mais uma escritura? Porque você, quando vai crescendo, você vai chegando ao ponto de atingir a perfeição. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Como vai chegar a essa perfeição? Mas é impossível uma pessoa ser perfeita. Como impossível? Quando o filho nasce, ele nasce perfeito, você olha para ele, ele é perfeito, ele vai crescendo naquela perfeição. Agora, se ele não cresce, continua sendo criança, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quer dizer, ele não cresceu fisicamente, mentalmente, então ele tem um problema. Os pais diligentes que observam seus filhos, logo no começo que eles percebem que aquela idade o filho tinha que já estar fazendo isto ou aquilo, ele continua na mesma. Vamos procurar um recurso, vamos buscar um recurso, vamos tentar, vamos lutar, vamos fazer força, vamos correr atrás. Ele está atrasado. Olha, quantos pais baterem seus filhos
espancaram seus filhos porque ele era atrasado na escola? Quantos pais espancaram seus filhos por comerem terra, em vez de matar os vermes que estavam corroendo ele? Quantos pais espancaram seus filhos por estarem distraídos nas escolas, na aula? E era problema simples de resolver. Comendo terra por falta de um lombrigueiro. Lê a história do Jeca Tatu. Mas, meus irmãos, Deus não nos trata dessa forma. Deus nos dá alimento diário. Deus nos dá vida. Deus nos dá da água da vida. Deus nos dá a cura. Eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. E Ele quer que nós saremos da preguiça, da inércia e voltemos a crescer assim como nós estávamos crescendo. Por que parou? Cresçamos para a perfeição, pelo que deixando os ensinos, lá prossigamos na perfeição. Desejai ardentemente como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para por eles crescerdes para a salvação. Então vamos empregar força nisso, vamos empregar diligência nisso, para que nós possamos realmente atingir a estatura que Deus quer que nós atinjamos. Vamos crescer na graça, vamos crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos fazer o seguinte: agora, dar a Ele toda a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Que Deus te abençoe, criança, adolescente, jovem, pai, mãe, adultos, anciãos. Até o ancião está crescendo. Leia a Bíblia e faça a oração. Amém.